Professora Elisa, Direito Administrativo. Hoje, nesse nosso encontro, vamos tratar da Lei 8429, a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei tem caído em todos os concursos, do nível médio à magistratura e também no exame da ordem. Então, vamos conhecê-la. Nós preparamos para vocês um esquema de leitura da Lei 8429 que vai facilitar muito a vida. Começamos pegando a parte dos atos de improbidade, dividindo exatamente os atos em enriquecimento ilícito, o atentado aos princípios e prejuízo ao erário, da forma exatamente como a lei separa nos artigos 9º, 10 e 11. Depois conheceremos a parte do artigo 1º ao 8º, que explica quem é que pratica ato de improbidade e também quais são as estruturas da administração sujeitas à prática do ato de improbidade. Em sequência, veremos o processo administrativo e judicial e depois jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do STJ a respeito do assunto. Vamos lá? Então, pegue a sua Lei 8429 e vem comigo. Primeira coisa que eu quero que vocês se lembrem é que esta lei, 8429 de 92, regulamenta o artigo 37, parágrafo 4º da Constituição da República. Esse artigo 37, parágrafo 4º, você se lembra? Vem aqui comigo então, vamos só lembrar que artigo é esse. Na Constituição, no capítulo sobre administração pública, artigo 37, aquele que diz que a administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, diz, e também ao seguinte, e aí nós temos o 37, parágrafo 4º. Esse 37, parágrafo 4º, diz que os atos de improbidade administrativa importarão suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. Quando diz suspensão dos direitos políticos, prestem atenção para não cometerem o engano de trocarem na prova e colocarem perda de direitos políticos. Lá o artigo 5º ele fala de perda. O artigo 5º não, né? O artigo da Constituição que estabelece a questão da nacionalidade. Ele fala quando é que você pode perder a nacionalidade, aí também, então, perder seus direitos políticos. Mas, para nós, a palavra lá vem dizendo, né, perda de improbidade conforme previsto no artigo 37. Então, para nós não serve a palavra perda. Na prova de direito administrativo, você marca suspensão do direito de votar e ser votado. Bom, em seguida, a lei fala, o artigo da Constituição fala perda da função pública. O que você deve compreender como função pública aí? Deve entender o vínculo que esse agente público mantém com a administração. Então, se é um servidor efetivo, se ele ocupa cargo, a perda do cargo se chama demissão. Ao contrário, se ele ocupa uma função de confiança, uma função comissionada, chamaríamos de destituição da função. Por fim, se ele tem um contrato, a rescisão deste contrato. Então, entendam, perda da função significa perda do vínculo que esse agente público mantém com a administração. O bloqueio de bens, chamado na Constituição de indisponibilidade, ressarcimento ao erário, isso é feito em ação específica, uma ação civil de ressarcimento, e sem prejuízo da ação penal cabível. Então, um agente público punido pela Lei 8429 ainda poderá ser punido na respectiva ação de ressarcimento, no processo administrativo disciplinar e na ação penal cabível. Tudo bem? Vamos voltar para o nosso PowerPoint e ver aí o que nós temos na sequência. A Lei 8429 separa nos artigos 9º, 10 e 11 os tipos de atos de improbidade. Nós temos o